Romanos 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocação aquele em que não creram, e como creram naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A palavra que ela falou no finalzinho: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como que as pessoas que estão perdidas no mundo do pecado, como que elas vão crer se não tiver a palavra para elas ouvir? Se não tiver pessoas para pregar para elas a palavra, como que elas vão ouvir? Como o Espírito Santo vai abrir o entendimento delas se não tiver o pregador para pregar a palavra? Fala: e como pregarão se não for enviado? Como está escrito: como que os pregadores também vão pregar se eles não for enviado para a pregação? Se Deus não enviar eles para pregar, como que eles vão pregar? Há muitos já na terra pregadores, mas há muitos que somente pregam dentro da igreja, e há muitas pessoas que não entram dentro da igreja. Há muitos que precisam ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja na rua, em qualquer lugar, onde eles estiverem. Quando Deus fala de ser enviado, ele não fala só da pregação dentro da igreja, porque dentro da igreja, às vezes, só está mais as pessoas que já conhecem a palavra dele, só os crentes que já estão acostumados estão ali. E os que estão no mundo do pecado, eles precisam também ouvir a palavra de Deus.
seja no lugar que for, seja na rua, seja onde a pessoa estiver andando, eles também precisam ouvir a palavra de Deus para abrir o entendimento. Porque como que eles vão ouvir se não tiver ninguém falando? Como que eles vão entender a palavra se eles nunca ouviram a palavra, se eles nasceram em uma outra religião ou nasceram de uma maneira que não segue nenhuma religião e não ouviram a palavra de ninguém? Como vai abrir o entendimento deles se eles não escutar a palavra de Deus? Mas começa falando: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e da minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele estava falando que a súplica que ele fazia era porque todos fossem salvos, os que estavam perdidos também, no mundo do pecado. Ele pedia a Deus que salvasse a todos, que Deus fizesse abrir o entendimento deles para que eles entendessem sobre a palavra de Deus para ser salvo. Como as pessoas vão ser salvos sem o entendimento da palavra de Deus? Há muitos que vivem como se Deus não existisse, não entende quem é Deus. Há muitos na terra ainda que não entendem. Faz muito tempo que tem as igrejas, que tem os pregadores, mas há muitos que não entram. Há muitos que têm medo até de entrar dentro da igreja. Como eles vão entender a palavra? Eles têm medo de entrar e ser rejeitado, ser mandado retirar eles para fora. Eles têm medo. Por esse motivo, os pregadores é enviado não somente dentro da igreja, em qualquer lugar, aonde estiver andando, tem que falar da palavra de Deus para abrir o entendimento das pessoas que não têm entendimento, que estão cegos espiritualmente. Há muitos que foram criados sem saber que Deus existe. Eles são criados desde criança, eles são adolescentes, são jovens, e eles são adultos e nunca entenderam a palavra de Deus, porque eles não tiveram ensinamento dos pais deles, não tiveram ensinamento de ninguém, não pararam para ouvir a palavra, ninguém falou. Eles ouvem mais, eles ouvem sim, só que Deus existe, mas eles não param para entender a palavra de Deus. Muitos nem sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Como foi falado lá em Atos, o apóstolo Paulo, ele era já um homem da lei, estudado, ele tinha entendimento do estudo muito bom, o apóstolo Paulo tinha, e ele não entendia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O apóstolo Paulo cumpria todas as leis certinhas, ele cumpria as leis, os mandamentos, mas ele cumpria os do judeu. Ele cumpria tudo certinho, só que o entendimento dele não dava para ele entender que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que Jesus foi ter com ele um encontro lá no caminho de Emaús, que Jesus foi ter com ele um encontro para abrir a visão dele e para ele entender que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus foi para avisar ele que ele tinha um chamado, que ele ia pregar a palavra e que ele ia sofrer muito pela palavra de Deus. E ele sofreu naufrágio, ele apanhou, ele foi preso e até ali ele não enxergava. E ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado para pregar a palavra. E aquele momento que Jesus foi lá e teve um encontro, que ele ficou cego, que o profeta Ananias foi lá e curou ele, através do poder de Deus, que abriu de novo o olho dele, que ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele abriu o entendimento ali. Jesus já começou a fazer ele sofrer para ele entender que ele tinha um chamado e que ele ia pregar a palavra e ia ter muito sofrimento pelo nome de Jesus, que ele rejeitou, e o sofrimento dele ele era perseguidor,
das igrejas, ele perseguia o povo de Deus, mas ele perseguia achando que ele estava perseguindo, ele pensava que estava perseguindo o povo. Na verdade, ele estava perseguindo Jesus. Quem persegue uma pessoa que serve a Deus, na verdade, ele está perseguindo o próprio Deus. E ele já tinha o chamado. O apóstolo Paulo já tinha o chamado desde antes dele nascer. Ele já tinha esse chamado por Deus. E Deus deixou que ele vivesse do jeito que ele viveu. Ele foi muito estudado. Ele foi um homem que estudou muito, muito bem. Se fosse nos tempos de hoje, ele teria estudado em melhores faculdades e teria feito muitos estudos. Ele tinha entendimento de letra muito bom. Só que o entendimento que ele não tinha era que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Assim como hoje, muitos falam em Deus, mas ainda não entendem que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e é Filho de Deus. E há muitos que vão acreditar em outros deuses, porque não entendem a palavra, não entendem que Deus criou o céu e a terra, que está acima de todas as coisas, não tem entendimento porque não ouve a palavra certa. Não ouve porque não para ouvir. Às vezes tem pessoas sofrendo, mas não ouve a palavra de Deus. Não para, diz que não tem tempo e já não ouve por não ter entendimento. Se eles tivessem um pouquinho do entendimento, eles já paravam para ouvir a palavra de Deus. Mas eles não têm esse entendimento. A palavra, ela falou aqui, porquanto desconheço a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus Cristo, ele é o fim da lei, para as pessoas que crê nele. Moisés, ele escreveu que o homem que não pratica a justiça é decorrente da lei e viverá por ela. Ele escreveu que o homem que não praticar a justiça, ele vive pela lei, mas ele vive pela lei da terra, não pela lei de Deus, porque tem a lei da terra, mas tem a lei de Deus, que a lei de Deus está acima da lei da terra. A lei de Deus é melhor do que a lei da terra, porque a lei de Deus é mais forte, é mais poderosa. A lei é forte. Combateu contra a lei daquele judeu. E fala aqui, ó. Que rebelde, né? Que lá no Israel, eles ficaram apoderados e o Deus deles era Baal. Eles não acreditavam no verdadeiro Deus. E a palavra continua falando, ó. Não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. A palavra, ela fala, ó, não pergunte no teu coração quem subirá ao céu. Porque a pessoa que fala que somente ele vai para o céu, não é nem para perguntar que quem que vai subir para o céu. Porque é só Deus, é só Jesus que sabe. As pessoas que cumpriram os mandamentos são essas que vão subir para o céu. Isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá o abismo. Nós sabemos que subir ao céu é os que estão cumprindo os mandamentos de Deus, e estes vão subir ao céu. Quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. O abismo, nós sabemos que o abismo é o inferno. Esse abismo, Jesus, ele morreu, tem uma palavra que fala que ele desceu ao inferno. Jesus, ele foi mesmo até o inferno. Ele desceu até lá para pegar a chave com Satanás, com o diabo, a antiga serpente. Jesus esteve no inferno e pegou essa chave. E essa chave está até hoje.
com Jesus. E aqui fala, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Jesus Cristo, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, ele desceu ao inferno. E lá ele pegou a chave do inferno. O abismo que fala é o inferno. Como eu falei já hoje, que o inferno existe, mas Deus não conta o lugar. Não conta porque é segredo de Deus o inferno. A palavra, ela fala, porém, quem se diz? A palavra esta, perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessamos Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. As pessoas que crêem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo ressuscitou e entre os mortos será salvo. Mas para as pessoas crerem, elas têm que escutar a palavra para elas entender esta palavra, para que elas se convertam a Deus. Por isso que tem que ter as pessoas que falam a palavra, para que essas pessoas escutem a palavra para se arrepender dos pecados, para que elas se arrependam dos pecados e se entreguem para Deus. A palavra ela fala, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor. Não há distinção entre uns e outros, não há distinção. Aqui comparou entre judeu e grego, porque naquele tempo que o apóstolo Paulo ele pregava, que ele passou por lá pregando, naquele tempo ele pregava muito para o judeu e em Roma, para os romanos, ele pregava bastante, por esse motivo que comparou entre o judeu e grego, mas no tempo de hoje é entre todos os povos de todas as nações das terras aonde entra a palavra, porque sabemos que não é em todo lugar que a palavra de Deus pode entrar. Nós sabemos que na Rússia a palavra de Deus, ela é proibida de entrar. A palavra de Deus, ela entra lá, mas ela entra escondido. Lá é proibido pelo presidente deles que a palavra entre, por causa da Bíblia ser a palavra verdadeira. Então, por esse motivo, o presidente deles não quer que a palavra entre lá, porque como ele é ditador, ele põe a lei dele no país, ele não quer que a lei de Deus, que está acima de todas as leis, chegue às pessoas lá, por causa da palavra ser verdadeira, e daí essas pessoas se convertem a Deus, e ele não aceita que as pessoas entendam a palavra verdadeira, porque o domínio daquele país é dele. Então ele não quer que as pessoas ouçam a palavra verdadeira. Tem a Rússia, tem outros países que eles não aceitam a Bíblia. Quando pregadores e missionários entram nesses lugares, eles entram com alguma palavra da Bíblia, mas tem que entrar escondido, porque eles não aceitam a palavra da verdade lá. Eles querem que a lei seja a deles, e a lei deles prejudica as pessoas. Então, ele não quer que eles abram o entendimento na palavra verdadeira de Deus, para que, senão, o povo se revolta contra o presidente do lugar. Por esse motivo, lá é proibido que fale a palavra de Deus. Não é como aqui, que eu estou aqui falando em poucas pessoas, mas a porta está aberta.
Quem quiser entrar, pode entrar. Aqui nós podemos ouvir a palavra na televisão, podemos ouvir no rádio, na internet, podemos ouvir a palavra de Deus em todo lugar, porque aqui é livre. Lá tem muitos que conseguem chegar a palavra até eles, mas chega escondido, porque lá não é livre, não é aqui. Como aqui é livre, você pode falar a palavra na rua, você pode falar a palavra em qualquer lugar. Aqui tem a liberdade de falar a palavra, mas em países de ditador, que ele domina o lugar, que ele coloca a lei dele próprio, ali ele não quer que entre a lei de Deus, porque a lei de Deus é verdadeira. Por esse motivo, ele não quer a lei de Deus nesse lugar, porque ele quer dominar o povo e quer que o povo faça o que ele quer, a lei dele. Ele não quer que a lei de Deus entre nesse lugar, porque a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, que é um manual verdadeiro para os povos, que é um manual de entendimento, que abre o entendimento, ele não aceita que entre no país dele. Quando entra escondido, há muitos que são presos por causa da palavra. Ele prende, ele manda prender por causa da palavra de Deus. Ele não quer a palavra de Deus, ele não aceita. Há muitos que estão presos, há muitos missionários, há muitos pregadores que no país dele está preso. E em outros países também estão presos porque eles não aceitam a Bíblia por causa da Bíblia ser a palavra verdadeira de Deus. E ali eles colocam a lei deles para o povo seguir a lei deles, seja a lei que for, o povo é obrigado a seguir. O povo fica debaixo de opressão. Nesses países de ditadura, o povo vive lá em sofrimento, abaixo de opressão. E os pregadores que entram lá pregar também sofrem, são presos, também sofrem muito lá, porque também estão abaixo de opressão. Porque é o demônio que faz isso para que a lei de Deus não chegue a todas as pessoas da terra. É o demônio que está por trás disso. Porque a mentira, a opressão que coloca em cima do povo, é o demônio que faz colocar opressão em cima do povo, fazendo obedecer lei que os povos não querem obedecer, mas que são obrigados a obedecer. Porque se não obedece a lei que um ditador coloca, se não obedece, ele manda prender, ele manda até matar. Mas a lei de Deus está acima de tudo. A lei de Deus é superior a tudo. Mas os países de ditadura colocam a lei deles acima da lei de Deus, oprimindo os povos. Há muitos povos que são oprimidos. Não é livre como aqui, que todos podem escutar a palavra de Deus. Muitos não escutam porque não querem, outros não têm entendimento de saber quem é Deus, outros porque nunca mesmo escutaram, não foi ensinado por pai nem por mãe, ninguém falou da palavra. Para eles não têm esse entendimento. A palavra, ela falou aqui no final, o Senhor de todos, rico para com todos os que invoca, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos os que invocarem o nome de Deus, esses serão salvos. Não importa se é aqui, se é nos outros países da terra, não importa o lugar. Todos os que invocam o nome de Deus serão salvos, mas não é somente também invocar. Invoca, cumpre os mandamentos de Deus, cumpre as leis de Deus, e daí essas pessoas serão salvos, os que crê que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, Filho de Deus. E a palavra ela falou no final, como porém invocar aquele em que não creram. E como vão crer? Naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Como há muitas pessoas que vão crer,
se não ouviram a palavra de Deus? E se não tiver o pregador para pregar, como que eles vão ouvir? Como o Espírito Santo vai ajudar a abrir o entendimento deles se não tem ninguém para pregar? Pregar não é só aqui, onde eu estou falando a palavra. Pregar é em qualquer lugar, aonde você estiver andando, que você sai, que você encontre pessoas, em qualquer lugar você está falando de Deus. Você fala uma palavra para a pessoa e a pessoa às vezes nunca ouviu a palavra que você fala para ela, e às vezes ela aceita a palavra e gosta. Às vezes ela está sofrendo e ela não tem entendimento na palavra que Deus pode aliviar o sofrimento dela, que Deus pode ajudar ela. Há muitos que estão doentes, não somente do corpo. Há muitos que têm doenças no corpo, mas outros que têm doenças na alma, que precisa ser curada. E a doença da alma, o médico da terra, ele não cura. As feridas causadas na alma, o médico não cura. Essas feridas, somente Deus que cura. E há muitos feridos na terra. Há muitos feridos. Há muitos feridos por ouvir palavra desagradável, palavra contrária contra a vida dele, palavra de ameaça, palavra de rejeição, palavra muitos envolvidos em bebidas, em droga, muitos sofrendo por ter ouvido palavra de parentes, palavra de pessoas. Eles foram e entraram num vício tentando arrumar um lugar para se esconder, mas eles não se escondem. Na verdade, eles se estragam muito mais da vida. Essas pessoas, quando elas estão sozinhas, lá na casa delas, elas têm um arrependimento de beber, de usar droga, elas se arrependem. Elas se arrependem, mas não sabem o que fazer. Não sabem, eles tentam se esconder do vazio que sentem, eles se escondem atrás dos vícios, porque eles não têm entendimento da palavra de Deus e não sabem que o vazio que eles sentem, esse vazio que eles sentem é a falta de Deus, é a falta deles entender a palavra de Deus. Eles tentam se esconder para ver se sai o sofrimento deles. Naquele momento que eles bebem, que eles usam, alivia o sofrimento. Mas a hora que passa, que eles estão sozinhos, que passou, volta tudo o sofrimento, volta o vazio, novamente eles voltam procurando de novo o vício para tampar o vazio que estão sentindo na alma. E esse vazio, eles podem até morrer com os vícios, porque o vício vai destruindo, destrói pulmão, vai destruindo a saúde, destrói tudo. E se eles morrer com o vício sem entendimento de Deus, a alma deles não é curada e ainda eles morrem e perdem a salvação da alma. Na verdade, eles estão se escondendo em um vazio, em problemas que eles têm, em palavras contrárias que receberam. Eles querem se esconder e se escondem. Mas o vazio que eles sentem é a falta de Deus na vida deles. Há muitos que falta Deus na vida e ficam vazios. Quando estão sozinhos na casa, tem um arrependimento. Há muitos que até choram, se arrependendo com o vazio que estão, mas não sabem que esse vazio é Deus que preenche. Não adianta procurar um médico na terra, procura o médico ele dá remédio para tomar, mas ele dá remédio para tomar para as pessoas ficar mais calmas, para dormir, mas isso não cura a ferida da alma. A ferida da alma, ela é curada somente por Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, Filho de Deus, e pelo Espírito Santo. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.